Fala pessoal, meu nome é Rafael e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma mensagem que eu tive a oportunidade de trazer na comunidade cristã apostólica Adonai, né, lá de São Paulo, onde eu pude falar sobre o texto de Efésios 2, a questão de sermos obras-primas, obras de artes de Deus. Então, daqui a pouco você vai ficar com o vídeo. Antes eu quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir as nossas redes sociais, a seguir a gente nas redes sociais, curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Eu quero lembrar também que a gente tem a nossa história em quadrinhos, que é do Supermanos, que tem como objetivo falar do amor de Deus através da figura do super-herói. Então, se você quiser dar uma olhada e adquirir elas, os links estão aqui embaixo, tanto na Amazon, tanto na loja Comics GR. No mais, fiquem agora com a pregação. Muito obrigados a todos da comunidade. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite também. E até a próxima, gente. Fica aí com a pregação agora. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu sou aqui de Belo Horizonte, da Igreja Betânia. Para quem não conhece a Igreja Betânia, é aquela mesma igreja que tem a editora Betânia, que publica alguns livros, como O Homem do Céu, A Cruz e o Punhal, se não me engano, Vida que Nasce da Morte também é. Então eu faço parte desse ministério, né, dessa igreja chamada Betânia. Eu gostaria de agradecer primeiramente, né, ao o Marcos, né, por ter me convidado. A gente se conheceu através dos nossos quadrinhos, né? Como ele, eu também sou quadrinista, também sou desenhista. Inclusive, a gente já trabalhou junto diversas vezes. A gente já trabalhou junto na XCOM. Trabalhamos juntos recentemente em Eclesiástico também, Eclesiástico 4. E eu tenho o meu projeto, né, o meu ministério, que é o Amigo Jesus, que é esse projeto aqui, na qual eu estou com a camisa, né, vestindo a camisa do projeto, e tá aqui também mostrar para vocês um pouco. O Amigo Jesus, ele tem como objetivo, né, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus e da salvação de Deus de forma evangelística, né, para quem ainda não começou um relacionamento com Jesus, por isso que tem esse nome, Amigo Jesus, mas também tem como objetivo, né, edificar o corpo de Cristo. Tudo isso usando, né, a questão, a ferramenta da cultura pop. E para isso a gente usa os desenhos. Os desenhos, na verdade, são a desculpa para pregar o evangelho. Então a gente tem a nossa página do Amigo Jesus, que está no Facebook também, e também temos lá no Instagram, que está passando aí, que é Amigo Jesus Contato, e lá tem várias tiras em quadrinhos, a gente tem várias histórias, várias reflexões e tem mensagens também, na qual a gente fala do Evangelho. E eu também tenho o meu projeto, que é o Supermanos. O Supermanos tem como objetivo falar da palavra de Deus através da figura dos super-heróis. Recentemente, os super-heróis têm feito muito sucesso, né? Os filmes que estão fazendo mais sucesso são filmes de heróis, tanto da Marvel como da DC. E tem levado muita gente para o cinema, e agora, como não tem cinema, as pessoas estão assistindo pela Netflix, pelo Disney Plus, pelo serviço de streams, né? Então, por conta disso, eu decidi usar a figura dos super-heróis para justamente falar do amor de Deus e falar que existe um herói, que é o único e verdadeiro herói, que é o nosso amado Jesus. Então, é um ministério muito interessante que tem como objetivo alcançar as pessoas através dessas figuras, e não só alcançar, mas edificar também quem já é de dentro. Por isso, eu gostaria de convidar você a conhecer aí as minhas redes sociais, né? E estar lá, seguir e participar conosco dos projetos. Como eu e o Marcos somos quadrinistas, ilustradores, desenhistas, quando o Marcos me falou que eu iria ministrar sobre Efésios 2, eu comecei a ler o capítulo e teve um versículo que me chamou muita atenção. Esse versículo é o versículo 10, que está escrito o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós.
Quando eu li essa questão de obra-prima, isso me saltou muito aos olhos. E eu olhei assim e falei, gente, nós somos obra-prima de Deus. E aí eu fui pesquisar, né, esse termo e descobri que esse termo ele pode ser traduzido de algumas formas. A primeira é como obra-prima, a segunda é como feitura, como está na maior parte das Bíblias. Pode ser traduzido também como poesia ou obra de arte. E aí, quando eu descobri que era traduzido como obra de arte, eu falei, meu Deus, achei do que eu vou falar. Eu vou falar sobre a questão de nós sermos obra de arte de Deus, criados em Cristo para realizar as obras de Deus. E é isso me saltou os olhos e juntando, né, o útil ao agradável, eu falei, eu vou falar sobre isso, né? Principalmente por essa questão de como eu já trabalho com arte, estou no meio da arte, eu sei como que é a gente fazer a nossa obra, né, Marcos? É a gente fazer a nossa obra-prima, o quanto que a gente gasta tempo fazendo, às vezes a gente demora a fazer, às vezes a gente vira à noite ou fica até tarde fazendo, e no final, quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, que legal, tá pronto. Mas eu gostaria de explicar isso porque Paulo ele fala aqui, criados em Cristo Jesus, para realizar uma obra. Mas criados em Cristo Jesus como? Para realizar qual tipo de obra? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Por isso, eu gostaria de convidar vocês para abrir, né, a palavra de Deus aí em Efésios 2, né? A gente vai ler do 1 ao 10, mas primeiramente eu quero ler do 1 ao 3. Então, eu quero convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia. Eu vou dar um tempinho aí para estarem abrindo e tudo mais. Gente, se eu estiver falando muito rápido, me falem, tá? Comentem, Rafa, fala mais devagar, porque você está falando igual um narrador de futebol. Mas se tiver bom, fala também, mas para a gente estar falando de uma maneira mais tranquilas. Olha que legal, já está aí, né? Aquilo que a gente vai ler, mas eu vou ler aqui na minha versão que está maior, porque eu estou na tela de celular, e está escrito o seguinte, é um pouquinho diferente porque é NVT, mas vocês vão entender. Vocês estavam mortos por conta de sua desobediência e seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Até aí, depois a gente vai continuar lendo. Nesse texto, nesse verso, nesse recorte do capítulo, Paulo ele está se referindo à morte espiritual. Mas o que é morte espiritual? Morte espiritual não quer dizer extinção. O que é extinção? A pessoa vai deixar de existir. Não. Morte espiritual quer dizer separação. Né? A Bíblia fala que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Está lá em Romanos. Ou seja, o que isso significa? Que o homem agora não tem mais um relacionamento com Deus. O homem no Éden foi criado para ter um relacionamento com Deus. Mas Deus, todo mundo conhece, né, que teve lá a história da árvore, que Deus, ele deu uma ordem para o ser humano, que era o seguinte, olha, você pode comer todas as árvores do jardim, mas no dia que você comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerás, né? Ele colocou lá essa regra, né, para Adão e Eva, os nossos pais. E o que aconteceu? Adão e Eva acabaram, né, desobedecendo a Deus e trazendo sobre o mundo as consequências do pecado, e dentre elas, dessas consequências, a separação de Deus. E essa separação trouxe para a humanidade a consequência do pecado, trouxe para a humanidade também a natureza pecaminosa, e pior, trouxe para a humanidade a condenação para o inferno. O homem agora ele estava tão separado de Deus que ele estava caminhando a passos largos para o inferno, que é a segunda morte, que vai acontecer depois da morte, né, da morte carnal, da morte do nosso corpo,
mas o ser humano vai para esse lugar, ficar separado de Deus durante toda a eternidade, né? E aí a Bíblia fala que todos estão debaixo disso. Porque essa separação, ela partiu de Adão e foi passando por toda a humanidade. Então a humanidade por si só, ela não consegue se voltar a Deus, ela não consegue ter um relacionamento mais com Deus, porque isso foi separado, a menos quando Deus ele vem e se relaciona com a humanidade. Aí a gente viu isso acontecendo no Antigo Testamento, quando Deus ele ia se relacionar com Noé, com Abraão, com os patriarcas, e aí com o povo de Israel e tudo mais. Mas o ser humano, por si só, perdeu isso. Ele não conseguiu mais se relacionar com Deus e, pior, estava caminhando para a perdição eterna, para a morte eterna. Por isso que Paulo ele fala que nós estávamos mortos, debaixo da influência do pecado, ou seja, o ser humano ele não conseguia sair dessa situação, ele não conseguia por si só sair dessa escravidão do pecado. Ele estava debaixo disso. E além de estar debaixo disso, o ser humano também estava debaixo da influência do mundo. E eu quero falar uma coisa muito interessante, que na Bíblia, a palavra mundo, geralmente, ela se refere a três coisas, né? Ou é representada de três maneiras. Primeiro, mundo na Bíblia pode aparecer como um planeta, né? Lá em Salmos, a Bíblia fala que do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há. O mundo aí está fazendo referência ao planeta Terra, né? O mundo também, na Bíblia, pode representar pessoas. Em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo, pessoas. E por último, a palavra mundo pode significar um sistema pecaminoso que rege a mente e a atitude das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, né? Essa que é a ideia. E a gente encontra isso onde? Romanos, né? Que fala para a gente o que? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente para que possa experimentar, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nesse texto, quando a Bíblia fala, se refere a isso, ele se refere justamente à questão do sistema pecaminoso que influencia as pessoas. A humanidade está debaixo desse sistema, né? O Davi Lago, que é um pastor aqui de BH também, ele define o mundo de uma maneira muito interessante, que é a forma de viver sem Deus. É esse sistema que acaba regindo de forma indireta, né, a vida das pessoas, né, tentando as pessoas a tomarem atitudes, a viverem a vida, a viverem o seu dia a dia, mas de uma forma diferente daquilo que a palavra de Deus diz, né? Inclinado, como o próprio Paulo fala, para os seus próprios desejos. É muito interessante que Paulo fala sobre a questão da inclinação. Ele mostra que quando a pessoa não é impactada pelo Espírito Santo, tem uma inclinação a estar sempre pecando, né? Uma coisa que Paulo ele coloca. E Paulo também coloca uma coisa muito ruim também. Ele fala que a humanidade estava debaixo da influência maligna. Por quê? Porque esse sistema, né, que rege o mundo, que é a forma de viver sem Deus, que é a forma de pensar a vida sem Deus, ela é dominado pelo diabo. E ele acaba influenciando as pessoas, né? Tanto de forma direta quanto de forma indireta também. Então a humanidade, ela estava debaixo desse jugo. Ela estava debaixo dessa morte do pecado. E aí Paulo, ele representa isso e ele fala isso, olha, a situação de vocês era crítica, porque a humanidade está separada de Deus, a humanidade está escrava do pecado, a humanidade está debaixo de um sistema mundano que é dominado pelo maligno. E aí Paulo, ele começa a nos dar uma esperança nesse texto, porque ele começa a salientar uma coisa muito interessante que ele fala.
ele fala da transformação do evangelho, né? Porque ele fala o seguinte, no verso 3, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. Éramos, por naturezas, merecedores da ira, como os demais, né? Ele começa a falar, todos nós vivíamos. Vivíamos, quer dizer mais que não vivemos, ou seja, o evangelho, ele traz uma transformação, né? Ele traz uma mudança de mente, uma mudança de visão de mundo. E é isso que Paulo está falando. Olha, antigamente, quando vocês ainda não tinham Cristo, quando nós não tínhamos Cristo, nós pensávamos desse jeito, mas quando Jesus veio, a nossa mente mudou. O ser humano, gente, ele foi criado para cumprir 3 mandatos, né? O primeiro mandato que o ser humano foi criado para cumprir foi o mandato espiritual, que implica no nosso relacionamento com Deus, que se dá através, né, da adoração. O segundo mandato é o mandato social, que é o nosso relacionamento com as pessoas. Né? Isso se dá também através do amor, e aí a gente encontra a amizade, a paternidade, a filiação, o casamento. O terceiro mandato é o mandato cultural, é o nosso relacionamento com a cultura, que implica, né, no nosso trabalho, no lazer, no entretenimento, na arte, nos esportes e etc. Né? Outras coisas também. Eu tenho a língua um pouco presa, então, às vezes, eu garro em algumas palavras. Mas toda a nossa vida se resume a esses 3 mandatos. O pecado deturpou isso e agora tentamos cumpri-los à nossa maneira e sem Deus. O cristão é chamado para viver a vida comum à maneira de Deus. Ou seja, nós somos chamados para cumprir esses 3 mandatos. Quem ainda não teve um encontro com Jesus vai tentar cumprir esses 3 mandatos a partir daquilo que ele acha, a partir daquilo que ele pensa, a partir da cosmovisão que ele tem. O cristão, em contrapartida, por ele ter encontrado o Criador, por ele ter encontrado Jesus, a mente dele muda, porque agora o que define a mente dele não é aquilo que ele acha, não é aquilo que ele pensa sobre o mundo, mas é aquilo que a palavra de Deus diz sobre o mundo. Né? Ou seja, nós somos chamados para viver esses 3 mandatos. E quando nós vivemos esses 3 mandatos, a partir daquilo que a Bíblia diz, aí nós vivemos em santidade. Porque a santidade é a gente viver a vida diária à maneira de Deus. Isso, na realidade, a santidade é cumprir esses 3 mandatos de acordo com a Bíblia. Isso é transformação. É quando deixamos de viver a vida à nossa maneira para vivermos a maneira de Deus. Um exemplo, gente, que santidade é viver a vida comum do dia, é que mesmo que você for virar um missionário e for pregar em outro país, vamos supor que você vai pregar na África, ou na China, ou na Europa, por mais que você esteja evangelizando, por mais que você viva alguns, alguns eventos sobrenaturais, a maior parte do tempo lá você vai estar fazendo a sua vida normal. Você vai estar vivendo a sua vida normal. Você vai estar trabalhando, estudando, estando com a sua família. Por isso que a santidade consiste no cumprimento desses 3 mandatos à maneira de Deus. E é isso que vai chamar a atenção das pessoas para o evangelho, né? E por isso que Paulo ele fala sobre isso. Ele fala, olha, vocês viviam. E isso se dá da gente ter deixado esse estilo de vida para um novo estilo de vida através da salvação. E aí eu entro no segundo ponto, que é o seguinte: fomos salvos pelo amor de Deus, né? E aí que está escrito a partir do verso 3 até o verso 5, onde Paulo fala: éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida justamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Olha que coisa maravilhosa. A gente continua a partir, né, do verso 3, onde
Paulo fala que nós éramos merecedores, sim, das consequências do nosso pecado. Deus, ele é santo, ele é justo e ele é amoroso ao mesmo tempo. Ou seja, Deus é santo, ele está acima de tudo. Ele está separado de tudo, ele é santo, ele está acima, ele é puro. Ele é justo, ou seja, ele sempre vai agir com justiça e ele é amoroso. Porque Deus ele vai agir com justiça, ele sim vai fazer justiça da maneira que ele tem que fazer. Ou seja, ele vai sim deixar com que as consequências do pecado atinjam as pessoas. Mas ele cria também uma forma da gente ser salvo disso. Por isso que eu coloquei aqui que Deus ele é justo e ele é amoroso ao mesmo tempo. Deus é justo e é misericordioso ao mesmo tempo. Mas por que, Rafa? Que ele é assim, justamente pela obra de Jesus. Jesus ele veio aqui na Terra, né, o Filho de Deus, para cumprir a salvação. E a salvação ela consiste em o quê? Em morrer em nosso lugar. Jesus ele tomou o nosso lugar na cruz. E quando ele tomou o nosso lugar na cruz, ele pegou sobre si tudo aquilo que a gente deveria sofrer e a gente deveria passar por conta do pecado e levou sobre ele. E por conta disso, Deus ali, ele fez justiça. Ele foi justo. Mas ao mesmo tempo, Deus ele foi misericordioso, porque através do sacrifício de Jesus, através da minha confissão, através do momento que eu vivo e falo assim, eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu quero que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida. Deus ele abre uma oportunidade para que eu tenha um relacionamento com Ele novamente. Ele abre uma oportunidade de salvação porque Ele tira a gente do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Jesus na cruz, Ele morre a morte que nós deveríamos sofrer. Ele morre aquilo que nós deveríamos sofrer para que através daquilo que Ele sofreu, a gente possa ser salvo. E a partir do momento que a gente fala assim, eu quero Jesus, Deus ele vira e fala, você pode, porque meu filho já sofreu no seu lugar. E agora, porque ele já sofreu no seu lugar, aquilo que ele fez, a obra que ele fez, te permite ter um relacionamento comigo novamente. Por isso que Jesus fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai a Deus sem ser por ele, porque ele é o caminho, ele é aquele que purificou a humanidade para que nós possamos viver, para que nós possamos ter um relacionamento novamente com Deus. Deus nos deu a oportunidade de se relacionar com ele novamente através de Jesus. Pois ele nos. E aí a gente entra, né, no verso 6 e 7 de Efésios 3, que está escrito o seguinte: pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Esse texto é muito interessante porque ele fala que Deus ele nos ressuscitou em Cristo e também nos fez assentar com eles nos domínios celestiais. O que esse texto ele começa falando é que, assim como Jesus morreu e ressuscitou, através da morte de Jesus, nós morremos também para os pecados e ressuscitamos para com Cristo. Ou seja, através do momento que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente agora pode ter um relacionamento com Deus. Então, através disso, ali, a gente morre, a gente é sepultado para o pecado. Inclusive, isso daqui é uma referência ao batismo.
Em contrapartida também, nós ressuscitamos com Cristo e para Cristo também, né? Muito semelhante ao batismo, né? E isso é uma coisa muito interessante da gente observar. É uma coisa muito intensa, porque agora a gente pode ter de fato um relacionamento com Deus. A minha irmã está aparecendo aqui, gente. Pode aparecer, Betinha. Pode dar um oi, pessoal. Dá um oi. Dá um oi aí, Betinha, pessoal. Oi. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o seguinte: Cristo é completamente Deus e homem. Por isso, ele representa a humanidade com Deus, ou seja, a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo. Isso não quer dizer que eu tô lá no céu agora com Jesus, não. Mas é como que Jesus ele é completamente homem, completamente Deus. Ele representa a humanidade. Então, logo, por ele estar sentado ao lado de Deus, automaticamente ele representa a humanidade lá, e por isso que Paulo ele fala que estamos assentados com Cristo, e ele termina falando que nós somos exemplos da graça, né? Que Deus iria nos apontar como exemplos de riqueza insuperável da sua graça, ou seja, apontar através da transformação da nossa vida, através da nossa salvação, aonde ele aponta e fala, ó, olha o que eu fiz com essa pessoa. E aí a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Graça é um favor imerecido. A gente não fez nada para merecer aquilo que Jesus fez. Não. Ele fala o seguinte, foi uma decisão de Deus. Ele fala o seguinte, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente, é um dom. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ou seja, nós somos salvos pela graça. A salvação, ela vem de Deus, ela é uma obra de Deus. Nós somos salvos por meio da fé, por meio da crença naquilo que Jesus fez. E é um dom, é um presente de Deus. Essa que é a questão. Não é porque eu fui bom demais, não é porque eu fiz uma baita obra, não é porque eu passei a vida inteira fazendo coisas boas. Por isso que, às vezes, as coisas boas por si só, elas não salvam. Porque o que resolve o nosso problema não é fazer coisas boas. O que resolve os nossos problemas é a obra de Cristo lá na cruz. Então, por isso que mesmo que uma pessoa passe a vida fazendo as coisas boas, ela ainda tem a necessidade de confessar Jesus, porque é só Jesus que pode religar a gente com Deus. É isso que Paulo ele está falando aqui, né? E uma coisa muito interessante, né? A gente não é salvo por conta das obras, mas as nossas atitudes revelam que nós somos salvos. Ou seja, as obras que você tem após a sua confissão revela a transformação que Cristo fez na sua vida, né? E aí eu quero entrar de fato naquilo que me chamou a atenção, que é o somos obra-prima, somos feituras, somos obras de arte de Deus, que está escrito no verso 10, que diz o seguinte, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele planejou para nós. Paulo, então, conclui falando que nós somos feituras de Deus, nós somos obra de arte de Deus, né? Criados em Cristo. Uma das coisas muito interessantes que tem a referência aqui, que Paulo faz a referência desse texto, é sobre a questão do esforço do artista. O artista, geralmente, ele se esforça muito para fazer uma obra. Né? Vocês têm o Marcos aí na igreja de vocês, e talvez ele já deva ter contado para vocês que já passou noite em claro para terminar uma história em quadrinhos, que já demorou algum tempo para fazer uma história, porque é o esforço. O artista ele é aquela pessoa que pega algo, por exemplo, que às vezes não representa nada, uma folha de papel em branco, e aí ele pega um lápis e faz um desenho extraordinário e transforma aquilo em algo de valor. E é isso que Paulo ele fala que
Assim como o artista faz isso, Deus também fez isso. O esforço de Deus foi através da obra da cruz. O exemplo que Paulo coloca aqui é como se Deus fosse um artista que pega uma coisa que está para ser descartada e transforma em uma bela e cara obra-prima. Um exemplo que a gente pode dar é de um oleiro. O oleiro, às vezes, ele pega uma argila. Uma argila, se você for para olhar, é barro. Mas, às vezes, ele transforma a argila. Às vezes, não, né? Ele sempre transforma a argila em coisas sensacionais. Por um exemplo, ele transforma em um vaso, ou, às vezes, numa escultura, ou, às vezes, numa ferramenta. Ele pode transformar da maneira que ele quiser. Mas antes disso, é um barro. Poderia ser descartado. Eu tenho aqui em cima, né? Tá os bonequinhos dos Supermanos e lá em cima tem um outro bonequinho dos Supermanos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aquele lá de cima. Aquele lá de cima é de EVA. Ele é feito de EVA com isopor. Esse daqui é de biscuit. Se você for pegar esses materiais, você pega, por exemplo, o EVA é uma borracha, o isopor e a madeira são materiais que assim não representam talvez nada. Mas um artesão vai pegar aquilo e vai fazer um boneco de um personagem. O biscuit, né, que tá aqui, ele também é uma massinha que está lá, mas o artista pega aquilo e transforma em um boneco. E um boneco caro, não é? A gente que é desenhista pega uma folha de papel ou então pega lá um software, um programa no computador que está em branco e transforma numa obra, às vezes numa pintura, às vezes numa composição, às vezes até mesmo numa história em quadrinhos. A mesma coisa é isso que Paulo está falando. Ele está comparando tudo isso que Deus está falando, que Deus está fazendo, com essa atitude. Por quê? Deus, ele nos pega. Pega aquele que era pecador, condenado para o inferno, e através da obra de Jesus, da obra redentora de Jesus, da salvação de Jesus, de tudo aquilo que aconteceu na cruz, daquele esforço, ele nos transforma em filhos. Filhos que são o exemplo. Filhos que mostram que, olha a minha graça, olha o meu amor, o que eu sou capaz de fazer, de pegar isso, de pegar essa pessoa e transformar a ser um filho, um agente de transformação. É isso que esse texto ele está falando. Somos obra-prima, arte de Deus, pois estávamos destinados ao inferno. Porém, Deus nos salvou através de Jesus e nos transformou em filhos dele, com o objetivo de mostrar ao mundo a sua graça e amor. E isso é muito interessante. E aí que a gente tem que começar a entender o seguinte: essa questão de sermos obra-prima, obra de arte de Deus. E aí que eu pergunto, e aqui eu vou fazer algumas reflexões para encerrar. Primeiro, temos entendido que somos obra de arte de Deus, obra-prima de Deus? O que a gente entende isso? Paulo coloca todo esse esforço. Ele fala conosco que Deus ele enviou Jesus, o seu Filho amado, para morrer. E será que a gente age à altura disso? Será que a gente entende a profundidade disso? Né? E aí que eu pergunto, como que a gente vai saber isso? Primeiro, o que define a gente? Será que o que define a gente é os padrões do mundo? Às vezes o padrão de beleza, às vezes as riquezas, né? Às vezes a fama, ter seguidores, ter muita gente em volta. Será que nós somos definidos através daquilo que o mundo tenta nos dizer para a gente ser? Ou será que a gente é definido através daquilo que a palavra de Deus diz? Outra coisa que a gente pode perguntar é: temos nos definido pelo julgamento das pessoas? Às vezes as pessoas elas chegam para nós e falam coisas duras. Ah, você é feio. Ah, você é isso, você é aquilo outro. Ah, você é uma pessoa
que não prestam, ou até mesmo coisas que não têm nada a ver com o que a gente é, mas que a gente acaba se definindo por conta de julgamento das pessoas. Será que a gente se define através disso? Será que a gente se define através da obra de Jesus? Outra coisa que muitas vezes nós procuramos nos definir é através dos nossos próprios complexos. Muitas vezes a gente tem complexo, né? Eu acho que eu sou feio. Eu acho que eu tenho um bocão. Eu acho que eu sou muito chato. Acho que eu sou atrapalhado, eu sou ansioso, né? Às vezes tem pessoas que você vai conversar que é cômico, mas é trágico, né? Tem pessoas que você vai conversar assim com a pessoa, aí você fala assim, oi, eu sou o Rafael. A pessoa fala assim, oi, eu sou o fulano, e eu sofro de síndrome do pânico. Tipo assim, a pessoa ela já se define através daquilo que ela sofre, né? É tipo como se o sofrimento já é um com ela. E muitas vezes a gente se define através das nossas próprias conceitos. Ou será que a gente se define pela salvação de Deus, né? Será que não está na hora de nos definirmos a partir do amor de Deus? A Bíblia fala que nós somos obras-primas de Deus, feito em Cristo, através do esforço de Cristo. Ou seja, a salvação de Cristo nos transformou nessas obras-primas, nos transformou nessas obras de arte. E obras de arte é caro, tá, gente? A arte é cara. Muitas vezes o brasileiro ele tem a mania de achar que arte é barato, né? Então, só porque a arte tem que consumir de graça, mas arte é muito caro. Então, quando Paulo está falando que obra de arte, ele está falando de uma coisa de valor. E aí eu vou para a segunda pergunta. Será que nós temos reagido a ser obra-prima de Deus à altura? E aí que vem a outra pergunta, mas como reagir a isso? Como se reage? O próprio texto fala. Porque Paulo fala o seguinte, a fim de realizar as boas obras que ele preparou de antemão para nós. Aqui Paulo ele já começa a apontar as coisas que ele vai abordar daqui em diante na carta de Efésios, mais precisamente a partir do capítulo 4, passando pelo capítulo 5 e chegando no capítulo 6, né? Capítulo 4 tem a questão dos dons ministeriais. No capítulo, ainda no capítulo 4, mas na transição do capítulo para o capítulo 5, Paulo nos dá diversas dicas práticas de como viver a vida em santidade. E no capítulo 5, em transição para o capítulo 6, Paulo, ele coloca isso na vida prática como igreja, como família, tanto que ele fala sobre o relacionamento de marido e mulher, o relacionamento sobre pais e filhos, né? Tanto que tem aqui os textos, né, que fala sejam submissos aos outros, o marido é o cabeça e tudo mais. É a forma que ele está definindo como que é a prática da santidade nesses relacionamentos. Questão de pais e filhos. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Através do trabalho, quando ele fala sobre a questão do relacionamento no trabalho da época, né? E depois ele introduz a ideia, né, da armadura, né? Como o Marcos fez a história em quadrinhos, a famosa guerra dos reinos, né? Ele já vai dando base aqui, por isso que ele fala a fim de realizar as boas obras que ele preparou para nós. Ou seja, nós reagimos a isso quando realizamos a obra que ele preparou para nós. E a gente reage a isso através de duas formas. Primeira, santidade, que é o nosso modo de vida, e segunda, proclamação, que é a pregação do evangelho e serviço na igreja. E aí, ele dá essa ideia justamente porque no capítulo 4, 5 e 6 vai falar sobre isso, né? O serviço na igreja, o propósito, o chamado, dons ministeriais e depois a santidade. Mas por que é os dois? Por que é a santidade e a proclamação? Porque os dois se completam. Pega essa frase aí que eu vou falar com você. A santidade, ela valida a proclamação. E a proclamação mostra o motivo da santidade. Deixa eu explicar. A Bíblia fala para a gente falar da boa nova.
A Bíblia fala para a gente pregar o evangelho, né? O evangelho é boas notícias, então logo a gente precisa falar das boas notícias. As pessoas precisam saber da notícia de Jesus. Então, a primeira coisa é falar. E a gente precisa falar. Mas a santidade, que é o viver a vida, viver aqueles 3 mandatos que eu falei para vocês, que é viver a vida comum, mas a maneira de Deus, ela valida essa proclamação, ela valida a pregação do evangelho. Porque as pessoas elas vão olhar e falar, olha, esse menino aqui ele prega, essa menina aqui ela prega, mas ela vive aquilo que ela prega, né? Ela acredita naquilo que ela prega, ela faz aquilo que ela prega. Então é uma validação, valida. Infelizmente hoje a gente encontra muitas pessoas que estão decepcionadas com o evangelho, decepcionadas com o cristianismo, decepcionadas com a igreja por conta dos próprios cristãos, que às vezes falam umas coisas e não cumprem. Por isso que valida a evangelização, a boa nova, porque você está agindo da maneira que a Bíblia diz. E a proclamação, ela mostra o motivo da santidade, ou seja, ela vai mostrar o porquê que você é santo. Tem uma frase muito famosa que o pessoal atribui a diversas pessoas, que é aquela: pregue, se possível, pregue com palavras. Ela é verdadeira? Sim, em parte. Mas ela não deve ser usada como desculpa para você não pregar. Porque a pregação do evangelho é boa notícia. Boa notícia precisa ser contada. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que você esteja comigo e você me veja rindo o dia inteiro. Rindo, rindo, rindo. Se eu não falar com você o motivo que eu estou rindo, você vai deduzir. Então você pode deduzir qualquer coisa. Ele está rindo porque ouviu uma piada. Ele está rindo porque ganhou dinheiro. Ele está rindo porque ganhou um carro. Aí, se eu não falar com você, você vai deduzir. Se você não me perguntar, você também vai ficar no campo da dedução. Então, logo, eu preciso falar. A mesma coisa com o evangelho. As pessoas podem ver até a gente tomando atitudes corretas. Mas se nós não falarmos que é Cristo o motivo, vai ficar no campo da dedução. Por isso que uma acompanha a outra. E deve sempre acompanhar a outra. Porque a santidade vai validar a pregação. E a pregação vai mostrar o motivo da santidade. Ou seja, eu sou assim, eu vivo assim, por conta de Jesus. E aí que para terminar, eu faço 2 perguntas. Será que temos sido santos? Santo não é uma coisa complicada. A gente muitas vezes tem a ideia de santo que é uma pessoa que é um ser humano que não é humano, que é quase anjo, mas também que não é Deus. É uma pessoa que está no intermediário ali. Não é? A gente tem essa ideia de santo. Mas segundo aqui o que eu expliquei para você, santo é viver a vida normal no dia a dia da maneira que a Bíblia fala. Simplesmente isso. Viver os mandatos. Né? Cultuando a Deus, adorando a Deus. É com as pessoas, amando as pessoas, né? Se relacionando bem com as pessoas. No mandato cultural, é fazendo as coisas para a glória de Deus, trabalhando para a glória de Deus, consumindo arte para a glória de Deus, tendo um entretenimento santo, né? Que é uma coisa também que a gente pode ter de forma santa, de forma correta. É isso. E é isso que vai mostrar para as pessoas Jesus. É isso que vai dar vontade das pessoas conhecer Jesus em nós e é isso que vai transformar a sociedade. É a gente viver a vida normal. Então, isso é santidade, né? Não é a gente virar quase semideus e andar por aí voando. Não. É viver a vida comum. Mas a vida comum é a maneira da vida, da Bíblia. E último, será que nós temos vivido o nosso chamado? Será que a gente tem proclamado o Evangelho, pregado o Evangelho às pessoas, falado de Jesus das pessoas? Deixa eu só falar uma coisa, gente. A gente precisa, e agora é só um entre aspas, nós precisamos pregar mais para os mais jovens. A igreja, ela está alcançando muito pessoas acima dos 18, dos 15 anos. Mas nós estamos esquecendo das pessoas dos 15 anos para baixo. Então, a gente precisa começar a tentar mais para esse público. Fecha aspas. Mas será que nós estamos vivendo esse chamado? Será que nós estamos evangelizando no nosso dia a dia, falando do amor de Deus, falando do que Jesus fez por nós? Né? É uma coisa
que a gente precisa se atentar. Porque quando a gente faz isso, aí mostra que a gente entendeu o conceito de ser uma obra-prima, uma obra de arte, uma feitura, uma poesia de Deus. Então, gente, essa é a minha mensagem, né? Que Deus abençoe vocês.